Uma boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria a todos. Tá bom o som? É que eu falo meio alto por natureza. Tá muito alto? Se tiver meio alto, vocês vão falando que vocês vão baixando aí, tá bom? Bom, como a nossa irmã me apresentou, eu me chamo Daniel, eu moro na cidade de Promissão. Eu nasci no dia 9 de agosto de 1977. Quem tiver a curiosidade de saber minha idade, que calcule, que eu não sou obrigado a falar minha idade para vocês. Amém? Sou casado. Dia 17 de dezembro do ano passado, fiz 20 anos de casado. Eu tenho uma filha de 12 anos, que é um presente e um milagre na vida minha e da minha esposa. Minha filha chama Yasmin e minha esposa chama Cibele. Amém? Eu faço parte do grupo de oração Rainha da Paz, lá da cidade de Promissão, da paróquia Santa Luzia, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, que eu acredito que muitos de vocês nunca tenham me visto. Eu, como a maioria daqui talvez tenha batizado como criança na Igreja Católica, eu sou fruto de um grupo de oração de jovens. Então, os meus pais, eles são protestantes, meu pai e minha mãe são protestantes. Eu, quando criança, até os meus 12, 13 anos, eu fazia parte da igreja protestante. O meu pai é da Assembleia. Nós somos um total de 4 irmãos. Um dos meus irmãos é da Batista do Calvário. Inclusive, quando eu era criança, eu participava dos jovens da Igreja Batista do Calvário, que meu irmão era. A maioria dos meus tios são protestantes, primas pastores, tios pastores, e eu me encontrei na Igreja Católica dentro de um grupo de oração de jovens, que fez com que eu amasse e admirasse essa igreja. Tive muitos conflitos até ser batizado na Igreja Católica, porque imagine você nascer desde pequeno num lar protestante, imagine o choque que não era. Mas eu decidi, aos meus 20 anos, eu batizei na Igreja Católica Apostólica Romana, que através de um grupo de oração da RCC, da Renovação Carismática Católica, foi que eu conheci e aprendi a amar e defender essa igreja. E eu falo com propriedade, meu irmão e minha irmã, que você hoje está no lugar certo. Você está no lugar certo. Então eu quero que você, numa segunda-feira, 7h30, quase 8 horas da noite, você está aqui, você é um herói. Dá uma salva de palmas para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, vamos junto, guerreiro. Não é fácil não, viu? Hoje eu vou falar de um tema um pouquinho pesado, tá? Eu vou falar com bem calma, para que todas tenham um entendimento daquilo que eu vou falar. Porque é um tema muitas vezes, que pega as pessoas assustam um pouquinho. E acredito que seja já a 3ª semana, eu sou o 3º que devo passar por aqui, e nós vamos falar hoje sobre pecado e salvação. Amém? Se alguém quiser anotar algumas passagens provavelmente eu vou estar falando, tá? Eu não vou pegar todas as passagens na Bíblia, até mesmo por causa de tempo, senão vai demorar muito. Eu já falo muito por natureza. E se eu fosse pegar todas as passagens, vocês vão sair daqui hoje meia-noite. Olha, Ave Maria, quer dizer assim, vamos acabar logo. E falar sobre pecado e salvação, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que nós temos que ter é sabermos quem somos e como fomos pensados e projetados no início da criação de Deus. Muitas vezes, se alguém chegar a perguntar para você assim, quem você é? Você já parou para pensar quem você é? Muitas vezes, se alguém chegar aqui e falar assim, quem é a senhora? O que a senhora me responderia? Geralmente a gente vai se apresentar, não é assim? Eu me chamo Daniel, moro em Promissão, sou lá da Igreja Paróquia Santa Luzia, eu trabalho no comércio,
Então você vai falando aquilo que você é. E nós perdemos a filiação de Deus. Porque antes de eu ser o Daniel, eu sou filho de Deus, um Deus que me ama. Então quando alguém pergunta para mim, quem você é? Você sabe quem você é? Eu falo, eu sei. Eu sou um filho de Deus. De um Deus que criou eu, que criou você, que criou você. Um Deus que nos ama. Um Deus que deu o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Um Deus que quando gerou eu e você, Ele pensou em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Esse sou eu, um filho de Deus, um Deus que ama. Amém? Eu gostaria de que vocês pegassem a passagem lá em Gênesis 3. Livro de Gênesis 3, de 1 a 7. Amém ou misericórdia? Lá no início. Amém? Lá em Gênesis 1, 26, a palavra vai nos dizer que Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, tá? Aqui em Gênesis 3, 1, vai dizer, a serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem os tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-as e fizeram cinturas para si. Amém? No capítulo 2, 15, o Senhor Deus fala, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-los e guardá-los. Deu-lhe este preceito, podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que dele comeres, morrerá indubitavelmente. Amém? Quer dizer que Deus já tinha dado uma ordem para o homem. E você vai ver aqui no capítulo 3, versículos de 1 a 7, vai narrar a história da maçã. É quando entra o pecado no mundo, que é a desobediência do homem a Deus. Nesse momento, o homem, ele desobedece aquilo que Deus tinha feito para ele. Tá? Deus que tinha criado o homem, que criou tudo para o homem, Deus fez um jardim para o homem, tudo que Deus fez antes da criação dele, mais bela que sou eu e você, Deus tinha preparado um jardim para esse homem, para que esse homem pudesse dominar, cuidar, e tudo que Deus tinha feito para o homem, ali era perfeito. Mas o homem deixa-se corrompido.
pela serpente. E ele nega o projeto de Deus. Ele se afasta do projeto de Deus. E o que o pecado faz com o homem? Ele desconfigura o projeto inicial de Deus, o sonho de Deus, por escolha própria do homem, por escolha própria. Há esse rompimento. O homem deixa de amar a Deus. O homem, ele quer se equiparar a Deus. E se nós olharmos os dias de hoje, é bem isso, né? Nós, homens, mulheres, queremos muitas vezes ser deuses. E a serpente, hoje existe essa serpente também, que faz com que nos afastamos do projeto inicial de Deus, de tudo aquilo que Deus tinha criado para o homem. Porque Deus, ele estabelece o homem, Deus, ele protege o homem, Deus, ele guarda o homem. Deus, ele faz um local que faz o jardim do Éden, o jardim das delícias para o homem. Tem hora que eu chego lá em casa, muitas vezes eu pego em oração, eu começo a imaginar como que era o jardim do Éden. Eu imagino as maravilhas que deveria ser. Imagine a gente poder falar com Deus, face a face. Imagine você estar lá, vamos imaginar hoje você na tua casa, lá parado, daqui a pouquinho Deus fala assim, ó, vim te fazer uma visita. E se eu falar para você que através do Espírito Santo, Deus visita todos os dias a sua casa. Todos os dias a presença de Deus se faz na sua casa. Todos os dias. Todos os dias nas nossas casas acontecem milagres. Sim ou não? E o maior milagre que acontece na minha e na tua casa somos nós. É o dom da vida que Deus nos dá. Amém? E Deus, ele é tão amor, que Deus, ele criou o homem com liberdade. Deus dá ao homem a liberdade da escolha. Deus te dá o dom da liberdade. Porque Deus ama. Porque quem ama não prende. Apesar do mundo hoje ter deturbado um pouquinho o amor, né? Porque hoje as pessoas acham que o amor é posse. Muitas vezes a gente vê as coisas que estão acontecendo. Mas não. O amor, na verdade, faz com que nós demos liberdade, espaço. Isso é amar. Isso é amar. É o que nós temos que ter em nossos corações. O homem, quando ele peca, quando ele faz a sua escolha, ele deixa de ser livre. Ele se torna escravo do mal. Ele se torna escravo do pecado. Lá em Gênesis 3, vai narrar, eles falam que foram despojados das vestes da graça. Eles ficaram nus. Nus não é questão da roupa, mas os vestimentos da graça de Deus. O homem faz esse rompimento. Estamos nus, precisamos criar roupas. E eu perco esse laço da graça de Deus. Eu perco esse laço da graça. Gênesis 3, 6b. Aqui o homem começa a ter o desejo de posse, de possuir. O homem deixa de viver pela graça de Deus, porque quando Deus cria tudo para o homem não havia a necessidade de plantar, mas Deus supre todas as necessidades dele. O ato de eu pegar, eu tiro todo o poder e a graça de Deus de agir em minha vida, porque Deus é providência. Meu irmão e minha irmã, eu abro um parênteses aqui. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus é providência. Coloque e confie a tua vida em Deus, que Deus proverá.
Nenhuma tempestade que chega não passa. Todas as tempestades são acalmadas quando você coloca a presença de Deus no barco. Amém? Gênesis 3:19 ou Romanos 6:23 vai dizer que a consequência do pecado é a morte. Quando nós vivemos no pecado, nós deixamos de viver a graça de Deus, os nossos olhos se fecham ao amor e à graça de Deus. E o pecado é individual. Muitas vezes a gente vai nas missas, muitas vezes o padre está falando homilia lá, e nós todo mundo prestando atenção, né? Quando o padre fala assim, olha, que Deus te ama, que você é lindinho, que Deus é providência, o que nós fazemos? Deus está falando comigo, né? Mas em compensação, quando o padre fala assim, olha, ele não vai falar com essa palavra, porque o padre é mais educado do que eu, viu? Mas ele vai falar tipo assim, você é vergonha, saia do pecado, mude de vida. O que nós fazemos? É o outro. E muitas vezes nós vivemos os nossos pecados e muitas vezes nós jogamos e queremos transferir os meus pecados para o outro. Não foi eu errei. Se eu errei foi por culpa dela. Porque eu faço tudo certinho. Mas você viu o que ela fez para mim fazer isso? Então, o meu pecado é ela, é dela. Não, o pecado não é transferível. O meu pecado é as minhas escolhas. O seu pecado é as suas escolhas. É as suas escolhas, é as escolhas que nós fazemos, porque Deus é amor, Deus é liberdade, Ele te dá o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. E eu costumo dizer para todo mundo que você na vida vai ter sempre duas escolhas. Nunca tem uma terceira via, não tem uma terceira escolha. É cima, embaixo, direita, esquerda. É Deus e o diabo. É fazer o bem ou fazer o mal. Tudo na nossa vida é escolha. É a gente que escolhemos. Nós temos o livre-arbítrio de escolha. E o pecado, nós temos dois tipos de pecados. O pecado venial, que é uma transgressão leve. É o pecado da fofoca. É o pecado, muitas vezes, até de falar um mal de alguém. É um pecado, muitas vezes, falar assim, eu não vou na missa hoje não, porque mudou o padre é aquele. E a gente esquece que o mais importante da missa é a Eucaristia. E muitas vezes a gente deixa de beber da graça, o maior milagre que acontece dentro da Igreja Católica hoje, por causa do padre. Viu? Por causa do padre. Eu nunca fui numa missa por causa de padre. Porque eu vou te falar, essa igreja é tão rica, que graças a Deus nos deu os padres. Já pensou se nós não tivéssemos padre, gente? Tem hora que eu fico imaginando. Se nós não tivéssemos padre. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu não conheço o padre daqui, mas ore por ele. Pela decisão que ele teve. Por aquele que ele escolheu na vida dele. De entregar a vida dele para você. Porque quando ele entregou a vida dele lá e fez o seu juramento perante a Deus, ele é a mesma coisa de dizer, a minha vida é tua. Eu vivo hoje para você. Que lindo, né? É linda demais. E temos também o pecado mortal. O pecado mortal é uma ofensa grave que destrói a caridade, o amor do coração do homem, que faz um rompimento entre eu e Deus, que é o pecado grave. Mas qual é o pecado grave? Renegar a própria vida é um pecado grave. Renegar o Espírito Santo é um pecado grave. Matar é um pecado grave. Adulterar é um pecado grave. É um pecado grave.
Ah, mas Daniel, se eu cometi um pecado grave, quer dizer que eu perdi a salvação e a minha vida já está condenada? Já estou condenado ao inferno? Não, irmãos, eu não disse isso. Eu estou diferenciando os dois pecados apenas. Porque o pecado venial, quando a gente vai pecando demais, vai somando, nós transformamos ele em pecado mortal. E aí vem a riqueza da nossa igreja. Aí vem a maior riqueza que nós temos, que é a reconciliação. É por isso que eu falo que a nossa igreja é fantástica. Gente, eu sou apaixonado por essa igreja. Porque Deus nos deu os padres, para que quando eu tenha um arrependimento sincero do meu coração, não importa o pecado que eu cometi, não importa o erro que eu cometi, não importa o que eu fiz ontem, antes de ontem, a semana passada, o que eu fiz no dia de hoje de pecado, não importa. O importa é eu ter esse arrependimento. Fala assim, Senhor, eu realmente errei. É igual aquele filho pródigo, que sai de casa, gasta todos os seus bens no mundo, mas quando ele tem um arrependimento sincero, ele volta à casa do pai. E como o pai recebe ele? De braços abertos, de portas abertas. E ele fala para aquele jovem, olha, vamos fazer uma festa. Eu acredito, meu irmão e minha irmã, que de todos vocês que estão aqui, eu, Daniel, sou o maior pecador que tem dentro dessa igreja hoje. E eu costumo dizer que eu estou na igreja hoje não é porque eu sou santo. Se eu estou com o microfone na igreja na boca hoje, não quer dizer que eu sou santo. Eu falo que eu estou na igreja porque eu preciso desse alimento que é Jesus. Então nós temos a graça de buscarmos a reconciliação através de um padre. Padre, olha, eu pequei, eu arrependo. Eu errei. Eu reconheço. E o mais lindo de tudo, que quando o padre fala, olha, você está livre do seu pecado. Deus, ele abre um novo... Eu imagino Deus fazendo isso. Abrindo uma página nova na tua vida. E começa a reescrever a minha e a tua história a partir daquele momento. Dá uma salva de palmas para esse Deus que nos ama tanto. Vai falando aí quanto tempo ainda tem, viu? Porque o pessoal tá aqui, tá louquinho para ir embora. O catecismo da igreja, eu não vi aí, falta quantos? 2 minutos? Falta 30 ou já deu 30? Falta 30 minutos? Gente, vocês estão ferrados. De vez em quando vocês dão um cutucãozinho no irmão do lado e falam assim, acorda que ele ainda está falando. Para mim não ficar com vergonha, viu? Olha que lindo a nossa igreja. O catecismo da igreja, no parágrafo 1422, fala: aqueles que se aproximarem do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram, pecando, e a qual colabora para a sua conversão com caridade, com amor, exemplo e orações. Olha que lindo! Isso é a nossa igreja, gente. Eu venho falar de pecado, mas eu venho te falar que nós temos jeito. Nós temos jeito. Porque quando voltamos a Deus, nós voltamos ao projeto inicial de Deus lá no início, no livro de Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher para ser de Deus. Só que Deus, por amor, Ele te dá o livre-arbítrio de escolha. E Deus é um Deus tão amoroso que Ele fica te esperando. Porque Ele te deseja. Ele te deseja a cada minuto, a cada segundo. E eu falo para você, eu não sei como você ora, como é o seu dia, mas pelo menos 1 segundo do seu dia, fale com Deus. Porque Ele não vê a hora de ouvir a tua voz e falar assim, ó Senhor, nem se for uma oração assim, ó, Deus, ó,
eu só vim aqui falar para o Senhor que eu não estou bem hoje, mas eu estou aqui. Deus, hoje eu estou muito irritado, não vou nem falar com você, mas fala com Deus, porque o Pai nos ama. E um pouquinho mais para frente, isso é igreja, viu, gente? Isso aqui é a nossa igreja. No parágrafo 1446 vai falar: Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram um pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam esse sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. Gente, como não fazer parte de uma igreja igual a essa? Não tem como fazer. Não tem como não participar. Isso aqui é a Igreja Católica, é o nosso catecismo. É importante, se você que não tem um catecismo da igreja, compre um. Todas as dúvidas que nós temos da nossa igreja estão aqui. E isso aqui é baseado na Bíblia. Não foi alguém que inventou, tá? Isso aqui é a nossa lei, o catecismo. Muitas vezes a gente não sabe o que a igreja fala. E muitas vezes vivemos de qualquer jeito. Não. Nós temos as regras, o qual a igreja nos dá. Mas de todos os nossos pecados, Deus montou um projeto para a nossa salvação, para a minha e a tua salvação. Porque Deus não queria que nós nos perdêssemos, que nós ficássemos desfigurados pelo pecado. E Deus monta um projeto de salvação para nós. E esse projeto de salvação, em Lucas 1, vai começar com uma menina de 12 para 13 anos. Uma menina corajosa. Tem hora que eu olho para Maria, eu fico com uma vergonha, gente. Tem hora que eu olho para Maria e eu falo assim, eu sou muito imprestável mesmo. Uma menina de 12, 13 anos, Deus escolhe ela para esse projeto tão grande. Não existe e nunca existirá um projeto nesse planeta maior do que esse. Imagine uma criança de 12, 13 anos. O anjo chega lá. Primeiro que se o anjo chega daquele jeito, é perigoso nós correr. Porque vocês sabem que nós somos corajosos, né? Nós, é perigoso nós corrermos. Mas quando o anjo anuncia a Maria, você vai narrar tudo ali em Lucas 1. E ela disse o seu sim. A primeira Eva peca lá no Antigo Testamento. E a segunda Eva, Maria, começa aqui o projeto da salvação de Deus. Por isso que tem hora que eu tenho vergonha. Porque se ela disse um sim tão verdadeiro, e a gente dá um sim tão pilantra de vez em quando, né? Nós cai, nós levanta, nós cai, nós levanta. E ela foi firme. Foi firme. Foi firme. Quando Maria diz o sim, nós, eu e você, tivemos e temos a opção de uma vida nova. Quando Maria diz o sim, começa a criar novamente um elo entre nós e o céu, entre nós e Deus. Porque Deus sabia que eu e você não somos capazes, sozinhos, de voltar ao Pai. Não somos capazes. E nós precisamos voltar. No Salmo 50, se vocês quiserem pegar, Salmo 50, no 50, o versículo 5 e 6. Nesse salmo, o rei Davi reconhece os seus erros e os seus pecados. E aqui mostra um arrependimento sincero
de coração. Ele fala aqui no Salmo 55 e 6: eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Isso é o rei Davi. Nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, temos também de ter muitas vezes esse ato de arrependimento, de se colocar e abrir o nosso coração na presença de Deus. No Evangelho de João 1,14, não precisa pegar, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, através de Maria, nos dá Jesus. Jesus que veio para a nossa salvação. Em João 14,6 vai dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que não há outro, que não há outro. Se você quiser pegar a sua Bíblia, João 3, 16 e 17, João 3, 16, 17 vai dizer assim, se você quiser anotar, tá? Pode ficar à vontade. Eu só estou me adiantando, senão eu vou prolongar muito. Com efeito, de tal modo, Deus mandou ao mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-los, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus mandou seu próprio Filho para morrer por mim e para você. E o mais bonito, que Jesus, ele vai até a cruz por mim e por você. E o ápice da ligação entre eu, você e Deus é a cruz, aonde que se rompe o véu, aonde que Deus ali carrega todos os nossos pecados sobre ele. A palavra vai dizer que caiu sobre ele todas as nossas faltas. Gente, como Deus nos ama, né? E uma vez eu fiz essa pergunta, falei assim: você daria o teu filho hoje para morrer por alguém? Nós morreríamos pelo nosso filho, mas agora você daria o seu próprio filho para morrer por alguém? Para você ver o qual grande é o amor de Deus por nós, por mim e por você, o quanto Deus te ama, meu irmão, para que um homem que se fez homem aqui na terra, um Deus que se fez homem, que foi até a cruz, que entregou a sua vida, que morreu, que venceu a morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Jesus teve 3 anos de vida pública, aonde que ele nos mostra e mostrou que nós precisávamos acontecer em nós uma metanoia, uma mudança radical de vida, uma conversão verdadeira. Uma conversão verdadeira. E eu vou falar um negócio para vocês, meu irmão e minha irmã. Procure estar sempre na presença de Deus. E eu vou te falar um negócio que é extraordinário. O dia que eu fiz isso, foi extraordinário o que aconteceu na minha vida.
É quando nós rasgamos o nosso coração na presença de Deus e fala para Deus: Deus, mostra quem sou eu. Dói um pouquinho, viu? Porque Deus nos mostra quem sou eu. Eu, como eu falei para vocês, eu batizei aos 20 anos na igreja. E eu comecei a ir num grupo de oração aos meus 16 anos. Até os meus 17 anos, eu, Daniel, não bebia um gole de bebida nenhuma, odiava cigarro, não saía de casa, sempre trabalhei. Aos meus 17 para 18 anos, eu fiz tiro de guerra. Para muitos é a melhor coisa, para mim foi a pior coisa. Aos meus 18 anos, eu abandonei o grupo de oração, eu virei as costas para a igreja, eu comecei a beber, eu comecei a usar droga e eu fiz tudo o que o mundo oferecia. Eu só não fumei cigarro. E eu vou falar o porquê. Eu fui pôr um cigarro na boca e eu engasguei com a fumaça. Coisa mais terrível do mundo. E eu me entreguei aos prazeres da vida. Eu peguei todos os bens que eu tinha e saí. E fui viver a minha vida. E os meus irmãos de igreja, todas as vezes que me encontrava, vai falar nem o tempo que eu tenho. 1 minuto, já estou acabando. 5 só? 15, dá tempo da gente rezar ainda. E eu peguei todos os meus bens e fui gastando no mundo. De situações adversas. De pegar carro, vir para Penápolis, voltar para Promissão, subindo na contramão, os amigos e eu dormindo no carro, acordando porque alguém batia no carro e nós andando tudo dormindo dentro do carro. Deus me livrou de muitas situações de morte, de risco de morte, de atravessar a BR-153, a hora que acordava assim, só escutava o barulho de uma carreta passando perto de nós, e carro virando de peroleta, e ó, eu vou te falar, foi uma tragédia. E o mais gostoso, que no grupo de oração depois, eu falo que eu gosto das minhas velhinhas, tá? Com todo respeito, eu gosto das minhas velhinhas. Eu tinha umas velhinhas no grupo de oração que elas nunca desistiram de mim. Toda vez que eu encontrava essas pessoas me abraçavam, falavam: volta, volta, tô rezando por você. E a intercessão geralmente tem as velhinhas, né? Essas velhinhas na intercessão, elas rezavam por mim. Elas ligavam para mim, e eu no mundão, elas falavam, sabe quando a gente olha, quando a gente não quer ouvir, né? Nossa, que mulherada chata, ao invés de cuidar da vida dela, fica querendo cuidar da minha. E essas mulheres passavam perto de mim e falavam assim: ó, tô rezando, hein? Eu sei que você vai voltar. Meu irmão, eu vou falar um negócio para vocês. Eu, literalmente, enfiei o pé na lama. E quando eu enfiei o pé, foi o corpo todo. E eu acho que aquelas mulheres, elas rezaram tanto por mim, que um dia eu voltei. Tudo sujo. Tudo cheio de pecado, tudo lascado. Primeira vez sentei no grupo de oração. Aí a pessoa que estava pregando começou a falar de pecado, não sei o quê. E eu... O que eu fazia? Né? A gente olha para o outro. Até o dia que num segundo grupo de oração, o irmão falou assim, ó: quem quiser ajoelha. E naquele dia no grupo de oração ainda estava liberado. Hoje a gente não pode mais. Teve a exposição do Santíssimo. E aí o irmão falou assim, ó: quem quiser, vem aqui na frente e ajoelha. E eu segurei nesse banco, chegava a doer a mão, porque eu falava: eu não vou, eu não vou.
Quem veio atrás de mim? As minhas velhinhas. Me catou. Vamos lá, irmão. Pra gente rezar por você. Eu assim, ó. Chegava a doer a mão. Eu me levantei e fui. Quando eu me ajoelhei, que eu pedi para Deus, Deus, me mostra quem sou eu. Eu chorava que nem criança. Deus mostrou quem era eu. Deus novamente mudou a minha história. Deus novamente abriu novamente o livro da vida, uma página nova, e começou a reescrever a minha história. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo de chegar em Deus e expor o seu coração verdadeiramente. Sou santo? Não. Sou pecador? Sim. Eu presto? Não. Mas eu luto a todos os dias para viver o projeto inicial de Deus. Porque o meu lugar e o seu lugar é o céu. E não há outro lugar para mim ir. Eu costumo dizer que para ir para o inferno, você tem que lutar e conquistar um lugar lá, porque lá não é o nosso lugar. O projeto de Deus é muito maior do que eu penso. E nada que os outros, e nada que esse mundo tenha colocado, e nada que as pessoas falaram ao meu ouvido, que talvez tenha me machucado, porque muitas vezes a gente chega na igreja e nós achamos que não somos dignos de estar na presença de Deus. E eu falo para você com toda a propriedade que aqui é o seu lugar. E Deus te quer e quer que você esteja sempre na presença dele. Fecha seus olhos um minutinho. Eu já vou me encerrando para a gente rezar um pouquinho. Meu irmão e minha irmã, eu não sei da tua história, como eu falei no início. Eu não sei dos seus traumas, dos seus medos, dos seus erros. Eu não sei da sua vida, não sei nada e também não quero saber. Porque a sua história é você e Deus. Talvez nós fazemos coisas escondidas e achamos, mas ninguém está vendo. E eu falo para você, meu irmão, que não importa as outras pessoas. Porque Deus, Ele te vê, Ele te enxerga, te olha. E talvez a situação que você esteja vivendo hoje seja uma situação tão assim, será que eu sou merecedor realmente desse Deus? Eu já errei tanto, já fiz tantas coisas, tantos pecados que muitas vezes até inconscientemente a gente acha que não é pecado, que a gente não vive Deus, mas nós somos pecadores, nós erramos sim. E nessa noite, para mim estar aqui com vocês, meu irmão, eu quero deixar no coração de vocês esse novo. É querer estar realmente na presença de Deus e fazer o certo. Não mais viver aquilo que o mundo tem falado para nós, mas viver de uma maneira diferente. Uma vida realmente em Deus. Nós vamos cair, sim, nós vamos cair. Nós vamos pecar, sim, nós vamos pecar, mas nós estamos no lugar certo, nós estamos numa igreja riquíssima, o qual nós temos os padres que quando há um arrependimento sincero do nosso coração, nós podemos chegar na presença dele e falar, Padre, eu errei e quero recomeçar. A nossa igreja é tão rica que ela nos dá a chance de todos os dias de recomeço, de ter uma vida nova, de mudar as circunstâncias, de mudar os nossos erros. Muitos de nós, muitas vezes, vai até em falsas doutrinas, em falsas religiões por aí. Muitas vezes procurando milagres diferentes, e você está aqui, e aqui é o teu lugar, porque se Deus quer te dar ou vai derramar alguma coisa na tua vida dentro dessa igreja, basta você ter paciência, calma, porque Deus não é um Deus que desampara.
É um Deus que nessa noite eu venho falar para você, para mim, para você, meu irmão, que é um Deus que ama, que mesmo nós vivendo muitas vezes os erros, Deus nos ama, Deus nos quer, e nessa noite eu venho falar para você no fundo do teu coração que Deus te deseja, porque Deus te desejou desde quando você estava no ventre da tua mãe. Deus te criou, Deus sonhou com você, com o seu rosto, com o seu jeito, com o seu cabelo, com as suas mãos. Muitas vezes a gente olha no espelho e fala assim, eu não gosto de mim, mas você é lindo, você é perfeito, porque Deus te criou do jeitinho que você é, porque Deus te ama. E muitas vezes pelos meus erros, pelos nossos erros, nós vamos nos deformando, porque o mundo vai mostrando isso pra gente. O mundo quer que a gente acredite que nós realmente não somos merecedores da graça de Deus, e eu falo novamente, meu irmão e minha irmã, você é merecedora da graça, você é merecedor da graça de Deus, porque Deus te ama, e se fosse preciso novamente, Deus daria Jesus Cristo para morrer na cruz novamente, por mim e por você, para que nós fôssemos novamente resgatados desse pecado, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, para que nós pudéssemos novamente ter essa ligação entre a terra e o céu, essa ligação entre o meu coração e o coração de Deus, porque Deus, Ele te ama, e a coisa mais linda de Deus é esse projeto que Ele fez, que mesmo no amor que Deus tem pelo homem, o homem virou as costas por Ele, mas Deus montou todo um projeto, porque Deus nos ama, Deus nos quer, meu irmão e minha irmã, Deus quer você, Deus ama você, e eu falo para você ser ousado nessa noite, falar, Deus, eu estou aqui, do jeito que eu cheguei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu passado, o meu ontem, o Senhor conhece o meu hoje, e o Senhor sabe o que vai acontecer comigo amanhã, Senhor, mas eu estou aqui, talvez, como eu falei, quando eu voltei para a igreja, de lama até o último fio de cabelo, mas Jesus me lavou, Jesus me purificou novamente, Jesus quer nos lavar nessa noite, porque Jesus, Ele quer nos fazer novo. Eu quero, e eu aceitei ser banhado nesse sangue que jorrou da cruz, eu deixei ser marcado por esse sangue, para que eu novamente pudesse ter essa filiação. Meu irmão e minha irmã, por Jesus Cristo, nós voltamos a ter essa filiação. Nós temos novamente, através de Jesus, um Pai que estava nos esperando, um Pai que estava te esperando. Talvez nessa noite você nem gostaria de estar aqui. Talvez você veio aqui hoje e falou, eu vou porque eu assumi esse compromisso, eu não queria não. Que vontade de ficar na minha casa assistindo um filme, a novela, não sei. Talvez você está aqui a ter contrariado nessa noite, e eu venho falar para você que Deus te colocou nessa noite para dizer que Ele te ama, e que não importa o teu dia de ontem, o teu dia de hoje, que não importa o que aconteceu há 10 anos atrás, porque o Senhor quer curar o teu coração, quer curar os teus pensamentos, quer derramar a graça do Espírito Santo. E Jesus é tão maravilhoso que quando Ele vai ao Pai, Ele fala, eu vou deixar aí o Espírito Santo para que vocês não se percam. E nós temos que clamar esse Espírito Santo todos os dias. Espírito Santo, venha sobre mim, venha sobre o meu coração, sobre o meu pensamento, como aconteceu lá em Pentecostes, para que eu possa ter essa ligação, que as escamas dos meus olhos possam cair, que as tapas dos meus ouvidos possam cair, que as correntes que aprisionam o nosso coração possam ser quebrado, e eu possa entender e enxergar esse projeto, que eu possa enxergar as maravilhas que Deus tem feito e vai fazer na nossa vida. A grandeza de entender a Eucaristia, que é o maior milagre que pode acontecer na nossa igreja. E eu falo, meu irmão e minha irmã, se você não está comungando por qualquer problema, venha, fale com o teu padre, reconcilia. Porque a Eucaristia é a nossa força, é a nossa vitamina, é o que nos dá saúde espiritual, é o que não deixa cair. Se você puder vir à missa 10 vezes na semana, venha e comungue, porque ele é o alimento. E Jesus, ele vai falar que ali é o corpo, que ali é o sangue.
Jesus não vai falar que aquele ali é um pão qualquer, que aquele ali é um vinho qualquer, não, ali é o corpo e o sangue de Cristo. É o corpo e o Cristo. Para que eu e você, meu irmão e minha irmã, nunca se perca. Nunca se perca. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidai de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim. Cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuida de mim, cuidas de mim. Seu amor é como uma rocha que não se quebra jamais. Seu amor é como Maria Maria Chura, Maria Maria Cadira de Chura, Maria Maria Chura, Maria Maria Chura, Maria Teu amor é tua rocha e não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor de Deus Vai ficando em pé nesse momento, meu irmão. Quando nós iniciamos esse grupo, a nossa irmã, ela falou assim: dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, saia do seu lugar e dê um abraço. E eu falo nesse momento, meu irmão, que você possa sair do seu lugar e dar um abraço no seu irmão e na sua irmã. Mas veja bem, esse abraço não é um abraço qualquer. Esse abraço que você vai dar no teu irmão agora é o próprio Jesus que vai estar abraçando ele. O próprio Jesus que vai te abraçar nesse momento e dizer: olha, eu estava com saudade. É o próprio Jesus que vai te abraçar agora, vai dizer para você assim: ó, eu te amo com amor único, um amor eterno, que não importa o dia de ontem. Saia do seu lugar enquanto o ministério continua cantando essa música e que você possa dar um abraço. Dá um abraço firme, que esse abraço possa curar. Cuidas de mim.